Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão de física da prova de Ciências da Natureza do Vestibular de Medicina 2022, segunda entrada, da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Mas antes de ler o enunciado da questão, eu queria te fazer aquele velho pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações, compartilhe o nosso canal com seus amigos. Posso contar com isso? Combinado? Muito bem. Então vamos lá. Vamos à leitura do enunciado. Um bloco inicia um movimento retilíneo com velocidade inicial de módulo V0 sobre uma superfície horizontal. A única força que atua no bloco na direção do seu movimento é a força de atrito entre o bloco e a superfície, com o coeficiente de atrito cinético μ. Seja G a aceleração da gravidade local. Determine uma expressão para a distância percorrida pelo bloco até parar. Muito bem, a questão, pessoal, estou aqui em cima. A questão é literal. Ele quer que você encontre uma expressão para a distância percorrida pelo bloco até parar em função dos dados, que são letras que ele cita. A velocidade inicial V0, o coeficiente de atrito cinético μ e, claro, a aceleração da gravidade local G. Vamos ilustrar o que está acontecendo? Vai facilitar o seu entendimento. Vamos lá. Aí está a superfície horizontal e plana. O corpo vai ser lançado sobre ela com uma velocidade inicial V0, é um dos dados, tá? V0 vai participar da resposta. Lembre-se então que a questão é literal, V0 participa da resposta. Muito bem, esse corpo escorrega, em função da força de atrito cinética, ele vai sendo freado até parar. A velocidade final é 0. Muito bem. Pessoal, quais são as forças que atuam nesse corpo? Eu estou aqui em cima. Vamos lá? Primeiro, antes de representar, vamos conversar. Por estar num campo gravitacional, esse corpo vai receber da Terra força vertical e para baixo, peso. Por estar apoiado, recebe do apoio uma força que é perpendicular ao apoio, por isso que se chama normal, para você se lembrar que ela é perpendicular ao apoio. E claro, a força de atrito. A força de atrito é sempre paralela ao apoio, e como nesse caso o corpo escorrega, a força de atrito é de escorregamento, é a força de atrito cinética ou dinâmica. Quando o corpo escorrega, a força de atrito é sempre contrária ao escorregamento. No meu desenho, o corpo está escorregando para a direita, a força de atrito tem sentido para a esquerda. Lembre-se que é um erro grave achar que a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Não, a força de atrito é sempre contrária à tendência de movimento. Agora, quando o corpo escorrega, a força de atrito se opõe a esse escorregamento. Muito bem. Então, por estar no campo gravitacional, a força peso vertical e para baixo. Por estar apoiado, a força normal perpendicular ao apoio, então ficará vertical e para cima. E como a superfície é horizontal, a força de atrito será na horizontal. Como ele escorrega para a direita, a força de atrito cinética ou dinâmica vai ser para a esquerda. Vamos representar essas forças no bloco? Veja lá, aqui, ó, foco na lousa. Por estar no campo gravitacional, a força peso vertical e para baixo, aí está. Está apoiado, recebe do apoio uma força perpendicular a ele, aí está a reação normal do apoio, simplesmente normal. A força de atrito é paralelo ao apoio, seu sentido é contrário à tendência de movimento. Mas nesse caso, como o corpo escorrega, é um caso particular, é a força de atrito cinética. Quando o corpo escorrega, a força de atrito se opõe ao escorregamento, o corpo está escorregando para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Aí está a força de atrito cinética ou dinâmica, se preferir. Muito bem, quero representar mais uma grandeza vetorial. Aquele vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. Você lembra? É o deslocamento vetorial. Aí está, cujo módulo será igual à distância percorrida pelo corpo nesse caso. Nesse caso, como o corpo não muda o sentido de seu movimento, o módulo do deslocamento vetorial será a distância percorrida. É esse valor que eu quero em função dos dados V0, μ e G. Tranquilidade? Vamos seguir então, pessoal. Foco na lousa. Como o corpo nem sobe nem desce, a normal está equilibrando o peso
e a resultante é a força de atrito cinética, certo? Muito bem, eu vou resolver, a maneira que eu vou utilizar, que eu classifico com a maneira mais simples, eu vou resolver usando o teorema da energia cinética. O teorema que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Como a força resultante é a força de atrito cinética e ela é constante, o trabalho de uma força constante, e vai ser o trabalho da força de atrito cinética, é a força em módulo, nesse caso é o módulo da força de atrito cinética, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, pessoal, que nesse caso é o ângulo de 180 graus, cujo cosseno é -1. Então o trabalho da força de atrito cinética vai ficar o módulo da força de atrito cinética, o módulo do deslocamento vetorial vezes -1. Por quê? Porque a força de atrito tem um sentido e o deslocamento vetorial tem um sentido oposto. Lembra disso? Repetindo, quando a força é constante, o módulo do trabalho, né? O trabalho de uma força constante é o módulo da força, o módulo do deslocamento vetorial e o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento, que nesse caso é de 180 graus. Por quê? Aqui, ó, no detalhe. Porque a força está para a esquerda e o deslocamento vetorial está para a direita. Isso vai me dar esse ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é -1, certo? Então, onde tem o trabalho resultante, como a normal equilibrou o peso, o trabalho da força resultante é o trabalho da força de atrito cinética, que vai ficar menos a força de atrito cinética vezes D, igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como o corpo para quem se esqueceu, né, energia cinética calculado como mv2/2. Como o corpo para no final, a energia cinética final é zero. A energia cinética final é zero. E com isso, deixa eu só ampliar um pouquinho a página aqui, agora, mais espaço, né? Ficou menos força de atrito cinética vezes D, e o módulo do deslocamento vetorial, repetindo, é a distância percorrida, visto que não há inversão de sentido do movimento, menos a energia cinética inicial. Esse menos com menos cai fora, é como se eu multiplicasse aqui por -1, não é assim? Então ficou força de atrito cinética vezes D igual a energia cinética inicial. Muito bem, agora, a força de atrito cinética ou dinâmica, que são sinônimos, é calculada em módulo como o coeficiente de atrito cinético, que foi dado como μ, vezes a normal. Esse é o módulo da força de atrito cinética, vezes D, que é o que eu quero, e a energia cinética inicial, mv0² / 2. Agora volta lá, pessoal, na situação inicial. Daqui a pouco a gente retorna lá para baixo. Ó, como a normal equilibrou o peso, porque ele nem sobe nem desce, em módulo a normal fica igual ao peso. Isso quer dizer que em módulo a normal é m vezes g. Eu vou usar isso lá embaixo no cálculo do módulo da força de atrito. Volta lá. Vai, mais espaço de novo. Mi foi dado. O módulo da normal em módulo é igual ao peso, m vezes g vezes d, igual a mv0² / 2. Veja que a massa cai fora, tem dos dois membros, e eu vou isolar o que eu estou procurando, que é D. Sendo assim, pessoal, isolando D, ficaremos com D igual a v0² sobre 2 vezes μ vezes g, que passa dividindo. v0² v0² sobre 2 vezes μ vezes g. v0², vamos marcar o gabarito. v0², opa, voltou, foi? v0² sobre 2 vezes μ vezes g. v0² sobre, ó, o traço aqui de divisão, 2 vezes μ vezes g, gabarito, letra C. Aí está, gabarito, letra C, mais uma questão resolvida. Então, pessoal, vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, desejando um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.